Rascunho 105. Rotação num plano cartesiano. O objeto e a imagem. O nosso plano cartesiano é o plano horizontal. O ponto A, do eixo X, com abscissa 3, sofre uma rotação em torno do ponto P, pertencente ao eixo Y, e cuja ordenada, M, é para já desconhecida, resultando no ponto A, de abscissa 3 e ordenada 8. Qual é o valor da ordenada, M, do ponto P? Vamos então passo a passo resolver o nosso desafio. Passo 1. Pontos objeto e imagem. O problema envolve a rotação do ponto A, em torno do ponto P, do eixo Y, resultando no ponto A'. O objetivo é encontrar o valor da ordenada, M, que define a posição do ponto P, no eixo Y. Vamos começar por marcar os pontos fixos. Ponto A, do eixo dos X, com abscissa igual a 3. E o ponto A', de abscissa igual a 3, e ordenada 8. Assim, estão identificados os pontos, objeto, A, e imagem, A', que estão relacionados por uma rotação específica, e que será caracterizada no ponto 2. Passo 2. Aplicar a propriedade da rotação. Uma rotação no plano cartesiano é uma transformação rígida que preserva distâncias e ângulos. A distância entre o centro de rotação, P, e o ponto objeto, A, é igual à distância entre o centro de rotação, P, e o ponto imagem, A'. Assim, como a rotação preserva distâncias, a distância, P, A, e P, A', são iguais. Recorrendo à fórmula que permite calcular a distância entre dois pontos. A distância, P, A, é igual à raiz quadrada de 9 mais M, ao quadrado. E a distância, P, A', é igual à raiz quadrada de 9 mais 8 menos M, ao quadrado. Passo 3. Igualando as distâncias. De acordo com o concluído anteriormente. Sendo os segmentos de reta, P, A, e P, A', raios da circunferência de centro, P, e raio, P, A. As medidas são iguais, pelo que igualando as duas expressões, obtemos, M, igual a 4 unidades de comprimento. Passo 4. Comprovação algébrica. Com o valor do parâmetro, M, passamos a conhecer as coordenadas do centro de rotação, P, com abscissa 0 e ordenada 4. E recorrendo à fórmula da distância entre dois pontos, podemos calcular as distâncias, P, A, e P, A', e confirmar que elas são iguais a 5 unidades de comprimento. Passo 5. Comprovação geométrica no GeoGebra. O objetivo é demonstrarmos geometricamente que para M, igual a 4, as distâncias, P, A, e P, A', são iguais. E que a rotação do ponto A, em torno de P, resulta em A'. Primeiro, vamos marcar os pontos fixos, objeto e imagem, respectivamente, o ponto A, e o ponto A'. Segundo, criamos um controlo deslizante para o parâmetro, M, que é a ordenada do ponto P. Terceiro, marcar o ponto P, no eixo dos Y, isto é, de abscissa 0 e ordenada variável, M. Associando-a ao controlo deslizante, M, criado. O ponto P move-se verticalmente, no eixo dos Y, conforme a alteração de M. Quarto, calcular as distâncias, D1, igual à distância, P, A, e D2, igual à distância, P, A', e compará-las. Em seguida ajustamos o controlo deslizante, M, ou de outro modo, a posição do ponto, P, no eixo dos Y, de modo que as distâncias, D1 e D2, sejam iguais.
Quinto, ajustando o controlo deslizante, M, verificamos que para o valor 4, as distâncias D1 e D2 são iguais a 5 unidades de comprimento. Sexto, primeira confirmação geométrica, recorrendo à mediatriz do segmento de reta, A', recordando que a mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes das extremidades. Ao construir a mediatriz do segmento de reta, A', qualquer ponto sobre ela, incluindo o nosso ponto, P, é equidistante dos pontos A e A'. Como os pontos A e A' têm a mesma coordenada, x, a mediatriz é horizontal e passa pelo ponto médio, M, de abscissa 13 e ordenada 4. Por outro lado, a interseção da mediatriz com o eixo, Y, é um ponto de abscissa 0 e ordenada 4, confirmando que o ponto, P, está na mediatriz, e a sua ordenada é 4, ou seja, o valor do parâmetro, M. Sétimo, segunda confirmação geométrica, recorrendo à rotação do ponto A em torno do ponto P. Recordando que o raio de uma circunferência é a distância entre o seu centro e qualquer ponto da circunferência. Rodando o ponto A em torno de P, traçamos uma circunferência de centro, P, e raio, P. E podemos confirmar que o ponto A' pertence à circunferência, pelo que P, A', também é um raio. A partir dos pontos fixos A e A', e tendo em conta o ponto dinâmico P, pertencente ao eixo dos Y, de abscissa 0 e ordenada M, pretende-se calcular a ordenada, de tal modo que fazendo uma rotação do ponto A em torno de P, possamos obter o ponto A', ou seja, o ponto A' é a imagem do ponto objeto A por uma rotação em torno do centro P. O controlo deslizante M permite-nos fazer variar o valor da ordenada M do ponto P. Ajustando o controlo deslizante M, verificamos que para M igual a 4, as distâncias entre P e A são iguais a 5 unidades de comprimento. Para comprovar geometricamente o valor M igual a 4, vamos recorrer, em primeiro lugar, ao conceito de mediatriz de um segmento. Demonstramos que se o ponto P está na mediatriz de A', confirmamos que P A é igual a P A'. E em segundo lugar, ao conceito de que uma rotação é uma transformação rígida que preserva distâncias, demonstramos que se traçarmos uma circunferência de centro no ponto P, e de raio igual a P, A, o ponto A' pertence a essa circunferência, o que significa que os segmentos de reta P, A e P, A' são dois raios dessa circunferência. Concluindo, significa então que ambos os métodos comprovam geometricamente que as distâncias P, A e P, A' são iguais, apenas quando M é igual a 4. Se o ponto P não pertencer à mediatriz A', e se traçarmos a circunferência de centro no ponto P, e raio igual a P, A, podemos confirmar que o ponto A' não pertence à circunferência. Contrariamente, se o ponto P pertencer à mediatriz A', então a circunferência de centro no ponto P, e raio igual a P, A, já contém o ponto A'.